Olá. Hoje a gente vai investigar uma figura, assim, central e talvez um pouco paradoxal, né, do cristianismo primitivo, Tertuliano. Ah, Tertuliano. Uma figura fascinante. Temos aqui um texto biográfico para nos guiar pela vida e obra dele. E, para começar, vamos direto para Cartago, finalzinho do século II. Um lugar que fervilhava, cultural e intelectualmente. Pois é, e o paradoxo que você mencionou já começa aí, né? Pensa bem, um filho de oficial romano, totalmente imerso na cultura clássica, com formação em direito, retórica, uma formação de elite, né? Exatamente. E, de repente, ele se torna um dos defensores mais fervorosos de uma fé que muitas vezes questionava essa mesmíssima cultura. É impressionante essa virada. Ele nasceu lá em Cartago, por volta de 150, talvez 160 depois de Cristo. Educação clássica robusta, mas aí algo acontece. Ele se converte e muda tudo. Abandona a carreira que poderia ter, a vida secular, e mergulha de cabeça na apologética, na defesa da fé cristã. E como ele fazia isso, o estilo dele é conhecido por ser, assim, muito direto, incisivo, quase combativo, né? Combativo e extremamente erudito. Ele usava as próprias ferramentas da retórica, da lógica que aprendeu, justamente para defender o cristianismo. O mais fascinante para mim é que ele não estava só rebatendo acusações. Ele estava construindo um argumento intelectual sólido para a fé. Ah, como no Apologéticos? Exatamente. O Apologéticos é um exemplo brilhante. É uma defesa contra as acusações paganas, mas usando argumentos legais, filosóficos, uma peça de mestre. E não foi só isso, né? Tinha também o De Prescriptione Hereticorum. Ali ele já tentava estabelecer um tipo de regra de fé, um critério para identificar o que ele considerava desvio, as heresias. Isso mostra uma preocupação muito grande com a ortodoxia, com a doutrina correta, desde muito cedo na história da Igreja. Ele queria definir limites. E essa busca por pureza não ficava só no campo das ideias, certo? Isso ia para a vida prática, para a moral. Com certeza. A visão moral dele era extremamente rigorosa. Quase ascética, sabe? Ele defendia a renúncia aos prazeres do mundo. Tipo, O que exatamente? Pense em obras como o De Spectaculis. Ali ele condena, assim, veementemente a participação dos cristãos em jogos, teatros, qualquer espetáculo público. Para ele, aquilo era pura idolatria e imoralidade, incompatível com a vida cristã. nossa, bem radical. E essa postura, essa inflexibilidade, ele levava também para as discussões internas da igreja, contra outros cristãos? Ah, levava sim, com a mesma energia. Ele foi um crítico implacável de correntes como o gnosticismo, com aquela ideia de conhecimento secreto, dualismo. Certo. E atacou figuras específicas como Marcião, que rejeitava o Deus do Antigo Testamento, Valentino também, e Praxeas, que tinham visões sobre Deus e Cristo que ele considerava problemáticas. E nessas disputas todas, ele acabou até contribuindo com ideias que seriam importantes depois, né? Como a questão da Trindade. Sim, ainda que de forma inicial, rudimentar para nós hoje. Ele foi um dos primeiros a usar termos latinos que se tornaram chave para articular a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso na tentativa de defender a unidade de Deus contra o que ele via como heresia. Interessante. Mas essa busca toda por rigor, essa impaciência talvez com o que ele via como relaxamento da igreja, levou ele para um caminho um pouco diferente depois, né? Pois é, essa busca incessante por rigor e talvez uma certa decepção com a igreja mais estabelecida o aproximaram do montanismo. O montanismo. Sim. Aquele movimento conhecido por ser ainda mais rigoroso que valorizava muito profecias, dons espirituais. Certo? Como isso aconteceu? Exato. O montanismo atraiu Tertuliano justamente por esse fervor, essa disciplina que ele sentia que estava faltando em parte da igreja institucional. Ele se tornou bem crítico das autoridades eclesiásticas da época. E essa adesão ao montanismo, isso o marginalizou de alguma forma? Colocou ele um pouco à margem, sim.
Mas o legado dele, a influência da obra dele transcende muito isso. A produção escrita dele é vasta, sobre doutrina, ética, interpretação da Bíblia, sempre com aquele apelo forte à tradição apostólica. Isso deixou uma marca, assim, indelével. Então, apesar dessa fase montanista, de posições que hoje podem soar extremas, a influência dele continuou forte. Sem dúvida alguma, figuras importantíssimas como Cipriano, que também foi bispo de Cartago, e até mesmo Agostinho de Hipona, eles foram influenciados por Tertuliano. Agostinho! Uau! Sim, os escritos dele sobre pecado, graça, a natureza humana, corpo e alma ajudaram a moldar o vocabulário, os debates teológicos no Ocidente por séculos. Ele é, de fato, considerado um dos pais da teologia latina. Então, resumindo um pouco, Tertuliano fica como essa figura complexa, né, um intelectual de formação clássica que virou um defensor apaixonado, intransigente da fé cristã. A habilidade dele em articular a defesa do cristianismo e esse chamado a um rigor de vida extremo, isso tudo ecoou muito. Ecoou demais. E sabe, isso nos deixa com uma reflexão importante, que eu acho que continua super atual. Qual seria? A trajetória de Tertuliano nos provoca a pensar como que a gente equilibra um compromisso de fé, assim profundo, com rigor intelectual, com análise crítica. Como navegar essa busca pela pureza doutrinária que era tão vital para ele, sem perder a capacidade de dialogar com a complexidade do mundo, com as nuances do pensamento humano? É uma tensão difícil. Uma tensão que persiste, né? Como equilibrar a convicção e a abertura. É algo para a gente continuar pensando.